Provérbios, capítulo 22, nós vamos dar o bloco que é o 24 e 25. Então vejam só. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a sua alma. A versão na linguagem de hoje diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. E na edição contemporânea diz assim: não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Você ficará igual e isso fará muito mal a você. Então vamos para a explicação do texto. Então vejam só. O versículo 24, ele está fazendo advertência sobre a influência negativa das más amizades, né? Está fazendo essa advertência. Cuidado com a influência negativa dessa mal amizade, ou influência negativa no ambiente social, né? Ele está falando de pessoas que são amigas, ou mesmo conhecidas, porque hoje a gente muitas vezes usa o termo amigo, mas não é amigo. Amigos são poucos que a gente tem. A gente tem algumas amizades, pessoas que a gente conhece. Amigo, você abre o coração para ele, você conta dos seus problemas. E a gente não fala os problemas para todo mundo. Então, ele está falando de pessoas que você conhece, né? Que você anda com ele, às vezes colega de trabalho, às vezes um vizinho, né? Um amigo de escola. E ele no versículo 24, o 25 vai falar que há uma advertência, né? Esse versículo anterior é uma advertência. As consequências de você se associar com pessoas assim, pessoas violentas, pessoas que criam confusão. Então diz o texto: não faças amizade com o iracundo, ou seja, não faça amizade com gente que é violenta. Iracundo é o cara que vive se irando, tá? Faz confusão por qualquer coisa. Tem gente que é assim. Tem gente que provoca a confusão, invadindo o direito do outro para querer criar confusão, para querer prevalecer. E o fim é trágico. O fim dessas pessoas é trágico. Então, quando diz assim, não faça amizade com o iracundo, essa parte do provérbio, o sábio está querendo dizer o seguinte: cuidado ao estabelecer uma relação próxima, uma relação de proximidade, uma relação de amizade com pessoas que têm um temperamento explosivo, que são dominadas pela raiva. Dominadas pela raiva. Conhece gente assim? Que vive o tempo todo mal-humorado, o tempo todo, como a gente usa assim, um termo popular, né? Sendo uma pessoa com tolerância zero por qualquer coisa. Pessoas que o estilo de vida delas é um estilo de vida baseado na raiva e no ódio. Então é alguém que se irrita facilmente, é alguém que age de maneira impulsiva, é alguém que age de maneira destrutiva. Então a amizade de uma pessoa dessa com uma pessoa dessa vai trazer problemas. É melhor você evitar. Você só tem a ganhar. Todos nós, em algum momento da vida, conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos. E além do mais, essa pessoa vai levar a ter uma influência negativa sobre você. Sabe por quê? Porque você começa a viver o estilo de vida do outro. Você começa a ver o outro sempre querendo prevalecer em cima das outras pessoas, e a nossa tendência, né, natural, que a queda promoveu no homem, né, a queda do homem promoveu em relação a Deus, é esse espírito de rebelião. Foi esse espírito de rebelião que fez com que Eva e Adão resolvessem dar as costas para Deus. E o homem dá as costas para Deus.
É esse espírito de rebelião. Né? O principal príncipe desse princípio de rebelião é Satanás. Foi o primeiro a se rebelar, né, contra Deus. Então, pessoas que vivem enraivecidas, vivem em conflito. Na verdade, é uma pessoa com conflito, ela tem problemas também, mas muitas vezes não quer ajuda, porque alguém vai e diz, ou você mesmo diz, rapaz, não vamos agir assim, não faz bem agir assim. Não, eu não levo desaforo para casa. Tem gente que é assim, e ele faz como aquele rapaz lá de Gênesis. Matei um menino porque pisou no meu pé. Matou um menino, pisou no meu pé e matou o outro porque olhou para ele. Eu já li esse texto aqui, né? Está lá no começo de Gênesis. Então tem gente que é assim. Ainda tem assim, gente assim. Então, o sábio está dizendo, olha, não vá andar com pessoas assim. Ele não está, e o interessante é que o sábio de provérbio não está só desencorajando a você não ter amizade com pessoas assim, mas também não conviver com elas. Além de não ter muita proximidade, amizade, ele está dizendo, olha, não vá conviver com pessoas assim e nem se associar com pessoas assim, ou seja, andar com alguém assim implica, meus irmãos, em você estar em constante encontro com brigas e conflitos. Essa pessoa faz confusão com todo mundo. As pessoas vão dizer o seguinte, ele anda muito com ele é igual a ele. Ele é igual a ele, anda muito com ele. Porque a gente se dá muito bem com quem é muito próximo, com as mesmas ideias. Tá certo? Mas quando você vê que o indivíduo tem ideias que vão totalmente contrárias às suas, é melhor você não se associar, se afastar. Eu já tomei essa decisão várias vezes na minha vida. De pessoas que eu vi que não tinham os mesmos princípios e eu me afastei. Eu só tenho a ganhar, não tenho a perder. Tá? Então, as pessoas com quem nós nos associamos podem impactar profundamente o nosso comportamento, a visão que as pessoas têm de nós, pode influenciar sobre o nosso caráter. Então, meu irmão, você tem que se juntar e se aproximar e conviver com pessoas com quem você tem a aprender. Com pessoas que sabem mais do que você. Com pessoas que têm algo a ensinar para você. Você tem que conviver com pessoas assim. É isso que o sábio de provérbio está dizendo. Então, cuidado ao estabelecer relacionamento com pessoas violentas. Você vai estar sendo exposto a conflito o tempo todo. Situações de imprudência, né? Imagina, um indivíduo passa, né? Como há anos atrás aqui na praia, na praia não, em Suape, quando teve aquela quantidade de gente vindo de todo o Brasil, né? Eles mapearam e vinha gente de todo o Brasil trabalhar aqui. Todos os estados brasileiros tinha gente trabalhando aqui em Suape, todos os lugares. Não tinha um que não tivesse. Todos os estados brasileiros tinham um representante. Aí tinha um grupo de baianos que eram os mais famosos por conta, não todos evidentemente, mas uma parte deles, por serem muito enxeridos. Né? Por ver a mulher do outro e ficar dizendo impropérios, né? Aí o rapaz me contou que aqui no bairro da Torrinha tinham 4 sentados numa mesa.
baiano. Aí a mulher do rapaz passou, xingaram a mulher, aí cantaram a mulher do rapaz, né? E de uma coisa que não dá nem para falar aqui. Que mulher, isso, eu ia fazer isso com você. Só que foi um que falou. Aí dois notaram que o cara voltou, disse, rapaz, o cara voltou. E eles diziam o seguinte, rapaz, aqui em Pernambuco o pessoal não leva na brincadeira, não, tudo aqui é resolvido na bala. Aí saiu dois, ficou um, que não disse nada. Não disse nada. E eu acho que parece que até criticou ele por ter dito, rapaz, fala isso da mulher do outro não. Mas ficou. Resultado, quando o rapaz voltou, matou os dois. Matou os dois. Ou seja, o rapaz que estava junto, até criticou o ato do outro, mas o outro não viu. E quando voltou, atirou nos dois. Matou os dois. O rapaz disse que os dois caíram na mesa, de cabeça assim. Estavam sentados e apoiados mesmo ficaram. Caíram na mesa, já mortos. É exatamente o resultado do que o provérbio está dizendo aqui. Não vá se associar a gente assim. Você está sendo exposto a conflito. Né? E muitas vezes, se você não tiver uma firmeza de caráter, você pode querer até imitar um indivíduo e repetir o que ele está fazendo. Né? Já vi muito disso. Muito. Então a gente é desafiado, meu irmão, a escolher nossas amizades. Nós temos que fazer seleção das amizades, irmão Juvenal. Podemos ter amizade com todo mundo, não. É isso que está dizendo o provérbio aqui. A gente tem que estar se relacionando com pessoas que promovem paz, sabedoria, integridade. Meu irmão, pode ficar certo de uma coisa. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Pessoas que você conhece. Todos nós conhecemos gente que vem falar de alguém para você. A gente conhece. Só que tem um detalhe. Pessoas que fazem isso. Por exemplo, chega para o irmão Juvenal, vem cá. Aí eu junto com o irmão Juvenal e começo a falar do irmão de Djalma. O irmão Juvenal. E falo. Falando mal, não é falando bem. Né? Isso é só um exemplo, né? Irmão Juvenal, essa pessoa que o irmão deu ouvido, ela é uma pessoa que está enquadrada aqui, de uma amizade que a gente não deve ter. Por quê? Ela tem um comportamento negativo, prejudicial. Ela pode incitar no irmão o ódio pelo outro. Sabia disso? Ela pode incitar, ficar colocando no irmão o ódio pela outra pessoa que você nem conhece. E às vezes conhece, no caso do irmão, né, que eu estou dando um exemplo aqui, conhece. E fica incitando o ódio no coração do outro. Entendeu, irmão André? Então a gente tem que ter cuidado, nem com pessoas assim a gente tem que se juntar. Se juntam para, né, para falar mal da outra pessoa. Então, nessas nossas relações sociais com as pessoas, a gente tem que saber e ter consciência que amizade nós vamos escolher. Quem são as pessoas que vão passar do nosso lado? Vão passar o tempo conosco. Então, nós temos que nos associar e buscar amizade com pessoas que promovam um ambiente saudável. Pessoas que trazem algo de positivo para a vida da gente. Não que traz algo de negativo. E um ambiente positivo e saudável está alinhado com que princípio? Princípio de sabedoria, princípio de paz, princípio de justiça, princípio de harmonia, do respeito, né? Integridade, bom caráter, pessoas que são de palavra, né? Ela dá a palavra para você e cumpre, certo? Aí continuando, o sábio de Provérbio 25 diz, para que você não aprenda com os seus caminhos, e assim fique preso numa armadilha.
Ou seja, para que não aprenda as suas veredas. Veredas é caminho, né? E tome um laço para a tua alma. Veja só. Essa segunda parte do provérbio, dizendo que é um risco imitar comportamento negativo. É um risco. E é um risco porque nos caminhos da vida, os hábitos que nós desenvolvemos, muitas vezes recebem influência de outras pessoas, tanto positivo como negativo. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela for grande não se desviará dele. Está dizendo o quê? Olha, ensine os bons princípios para essa criança. Se você ensinar bons princípios para essa criança, ela vai crescer tendo bons princípios, vai continuar tendo bons princípios. Pode se desviar do caminho, mas ela volta novamente. Ela pode cometer erros, porque faz parte da vida humana cometermos erros. Mas ela volta novamente ao caminho correto. Então, quando a gente tem proximidade com pessoas que são violentas, muitas vezes a gente é influenciado a ter esse comportamento impossível e destrutivo. Vou dar outro exemplo. Nós tínhamos aqui, os irmãos, eu já contei essa história aqui, de um rapaz que eu conhecia ele, meu pai conhecia todos, né? Mas um dia assaltaram uma pequena mercearia e mataram o pai de um. Né? E o rapaz era cunhado do outro. E o outro rapaz era um cara tranquilo, pacífico e tranquilo. Mas aí o outro, quando mataram o pai dele, ele resolveu fazer vingança. E disse: eu vou me vingar de todos os bandidos que eu encontrar pela frente, pela morte do meu pai. E aí ele andava muito com esse cunhado, e esse rapaz foi influenciado pelo outro. Aí foi. E começou também a participar dessas mortes. Influenciado pelo cunhado. Era casado com a irmã desse rapaz, esse rapaz era muito passivo, tranquilo. Na época eu lembro que a pessoa dizia: rapaz, fulano é uma moça. Quando o pessoal diz fulano é uma moça, sentido que ele é uma pessoa tranquila, né? É uma pessoa que não faz mal. Diz assim: uma moça não faz mal. Uma jovenzinha vai fazer mal. Hoje, infelizmente, já está fazendo. Né? Essa semana aí, uma mulher matou a outra, 20 e poucos anos. Um ódio, me esfaqueou a moça sei quantas vezes e matou a moça. Mas, em regra geral, as mulheres são mais pacíficas que os homens. As mulheres são mais pacíficas que os homens. Elas buscam menos a guerra do que os homens, muito menos o conflito. Embora haja, né? Então, ele era muito tranquilo. E ele modificou-se completamente. O resultado é que ele terminou sendo morto e assassinado pelo irmão do cunhado. Pelo irmão do cunhado dele. E ele entrou nesta vida de querer fazer justiça para vingar a morte do pai daquele que o matou. Vingar a morte do pai que o matou. Então, diz aqui: não tomes um laço para tua mão. Ou seja, esse laço aqui é uma armadilha. Porque imagina só, você começa a andar com pessoas assim, você comete o primeiro ato junto com essa pessoa. Você fechou um laço com ela. Fechou um laço. Fechou um laço com ela. E esse laço, essa armadilha que você entrou, tem o potencial de prejudicar você. Tanto na sua paz interior, como no seu bem-estar espiritual e até emocional. Porque você começa a ser uma pessoa também iracunda, uma pessoa violenta. Muitas vezes dizendo assim:
eu sou amigo de fulano, se alguém mexer comigo, porque o cara diz assim, se ninguém mexe com você aqui, se alguém mexer contigo, vai ver comigo, vai se ver comigo. Quantas pessoas não conhecem que já entraram no caminho com esse tipo de conversa? Né? Não vão mexer contigo porque você é meu protegido. E no final, aquele que dizia que protegia termina matando você até. Né? Fazendo mal à própria pessoa, né? Então, andar com pessoas assim, conviver com pessoas assim, temperamento explosivo, vai alterar muitas vezes, vai nos influenciar, na verdade, e alterar e moldar muitas vezes o nosso caráter também em conduta. Então essas duas passagens estão nos desafiando a ser o quê, meus irmãos? A sermos vigilantes, a sabermos escolher nossas amizades, está nos encorajando, desafiando a gente evitar se relacionar com pessoas que têm comportamento prejudicial. Pessoas que têm um comportamento que prejudica tanto ela quanto os outros. Tem um samba de um cantor chamado Bezerra da Silva, e depois ele até se converteu, morreu crente. Ele diz aqui, o homem com a arma na mão é um bicho feroz, né? Ele diz, o homem com a arma na mão é um bicho feroz. E é verdade. É verdade. Ele é um bicho feroz porque, na nossa realidade, ele sabe que muitas vezes o outro não está armado. Ele sabe que o outro não está armado. E aí ele se torna mais feroz ainda. Porque, diante de uma arma, como é que você vai se proteger? Só se você tivesse outra arma. E ele soubesse que você tem. Porque se ele resolvesse querer atirar em você ou machucar você, qualquer coisa, ele sabe que do outro lado também tem gente armada. Então ele sabe que ele também está correndo risco. É por isso que nosso índice de assalto é enorme. Porque ele sabe que as pessoas estão desarmadas nas ruas, os bandidos. E os bandidos continuam armados. E é vendido a história para gente que seja desarmado. Tudo bem, mas se fosse todo mundo desarmado. Mas os bandidos continuam armados. Se o Estado não consegue me proteger contra os bandidos que continuam armados, então eu tenho que me proteger. Eu tenho que ter o direito de proteger a minha própria vida. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai se relacionar. Então é importante, meus irmãos, lembrar de nos cercar com influências positivas. Certo, irmão Juvenal? Influências positivas. Pessoas que buscam, não problemas, mas pessoas que buscam soluções. Pessoas que nos incentivam a melhorar e não a piorar. Pessoas que estão ao nosso lado e que nos valorizam. Porque alguém que é assim, que anda com esse baseado na violência, e ele coloca alguém para andar com ele está desvalorizando o outro. Ele não tem amor pelo outro. E o outro não tem amor por si mesmo. A gente tem que ter amor por si mesmo. Certo? Então a gente tem que saber escolher as nossas companhias, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, para que a gente, tanto ela quanto nós, vivamos de acordo com valores que promovam bem-estar social, bem-estar entre as pessoas, nos relacionamentos, nos vizinhos, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar. Amém? Amém.